ouviu aquele ditado, o mar calmo não faz bom marinheiro? E a verdade é que é assim que a vida funciona. O Davi que leva lanche para os irmãos é diferente do Davi que governa de uma forma que nunca houve e nunca haverá sobre Israel, é o que diz a palavra. O símbolo que está na bandeira de Israel até hoje é o símbolo do governo e do reinado de Davi. Mas ele enfrentou perseguições, deserto. Ele foi perseguido por quem ele mais amou. O maior milagre e a maior ação de Davi não foi matar um gigante, porque ele era ainda menino quando fez isso. O que Davi fez de mais extraordinário foi não matar Saul quando poderia ter feito. Ele corta uma parte da sua capa e depois fala: Saul, você está me perseguindo, mas eu poderia ter acabado com você. Sabe por que eu não fiz? Porque eu não vou tocar em alguém que foi ungido por Deus. Então a gente vê um rei que assume o trono com glória e governa com autoridade, mas ele já foi um menino um dia que Deus permitiu que passasse por circunstâncias para que se tornasse um homem de Deus, para então receber a promessa de Deus. A gente precisa de caráter para sustentar a unção que Deus quer derramar. A gente precisa de processos para não se perder quando a promessa se cumprir, irmão. Deus vai lapidando a gente através de processos, e os milagres são essas patentes em Deus. Você viu alguém que voltou de um leito de morte? Essa pessoa, ela tem uma autoridade para ministrar a vida que é diferente de quem nunca esteve lá. Alguém que já faliu e foi restaurado tem uma autoridade para falar sobre provisão diferente de quem nunca quebrou ou nunca começou. Alguém que já se separou e retomou o casamento, alguém que quase perdeu sua família e conseguiu restaurar, tem uma autoridade diferente de quem nunca nem começou. Então o que a gente tem que entender é que na nossa jornada da fé, as nossas cicatrizes não são vergonha, nossas cicatrizes são patentes. Quanto mais marcado você for em Deus, mais autoridade você carrega nele. Você está comigo? Diga amém. Eu já falei sobre isso, mas eu estou vendo muita gente nova aqui. Eu queria relembrar: a gente quer viver milagres, e quando a gente ouve uma mensagem como essa de romper em fé, muitas vezes a gente se anima e acha que a jornada vai ser mais leve, mas se você quer viver milagres, você vai precisar viver problemas, porque todo milagre é uma resposta de Deus a um problema da terra. Todo milagre nasceu de um problema. O milagre do paralítico só existe porque ele não andava. O milagre do fluxo de sangue só existe porque ela sangrava. O milagre da ressurreição de Lázaro só existe porque ele morreu. O reinado de Davi só existe por causa dos desertos da perseguição. A paternidade na fé de Abraão só existe por causa do que ele abriu mão. O apostolado de Pedro só existe porque ele foi marcado. E depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, que fugiu de Jesus quando ele era crucificado, agora anda na rua da cidade e a sombra dele cura pessoas nas calçadas. Irmão, os processos de Deus são para nos levar a lugares mais altos em Deus. Você está comigo? Diga amém. Isso não é positivismo, isso é coerência. Qual é o sentido de um Deus que se move em glória, mas que não leva o seu povo a viver coisas sobrenaturais? Irmão, uma igreja que desistiu de ansiar pelo sobrenatural, ela está em crise de identidade. É incoerente cremos num Deus de milagres e não desejarmos milagres diários. Deus pode fazer milagres dessa semana, na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde. Você crê nisso? Acabei de voltar de uma cruzada de milagres. Você sabe o que é interessante? Uns 10 dias antes da cruzada começar, faltava 1,8 milhão de reais. E eu estava pensando: Deus, como vai ser? Eu não sei como vai ser, eu sei que vai acontecer. Você me deu uma palavra, eu sei o que eu vi. Isso era uma coisa que me sustentava em vários dias difíceis. Deus, eu sei o que eu vi, eu sei o que o Senhor me mostrou. Deus não é defraudador, irmão. Ele não vai te mostrar algo que não tem interesse de cumprir. Ele não vai gerar algo que você tem expectativa e depois Ele vai deixar você só na expectativa. Isso é o que homens fazem.
Se Deus te mostrou algo, Ele está interessado em cumprir. Pastor, mas por que tem visões que Deus me deu que ainda não aconteceram? Duas coisas podem acontecer para você estar num momento como esse. A primeira é se talvez essa visão não foi Deus quem te deu. E a segunda é se talvez Deus ainda está esperando você estar no lugar que Ele te pediu para estar, para Ele cumprir o que Ele disse que faria. Você está comigo? Deus não empurra ninguém à força para o seu destino profético. Ele me mostrou uma cruzada de milagres, mas eu poderia fingir que não entendia, ou não querer me expor tanto, ou passar. Deus não vai me fazer acordar em cima de um palco, olhar para o lado e tem 20 mil pessoas no Geonesse Arena e falar: vai, prega, eu fiz acontecer. Não, irmão. Deus não mima os seus filhos dessa forma. Ele mima a gente nos dando mais do que a gente poderia ter. Mas a gente precisa estar no lugar que Ele chamou para estar, para receber o que Ele disse que daria. É assim que Deus faz. Você dá um passo e os céus se movem. Você dá o passo e os céus se movem. Pastor, qual que é o milagre que tem nisso? Os céus estão se movendo por causa de um passo de um homem, irmão. O favor de Deus, a graça de Deus, os milagres de Deus não são necessariamente ausência de posicionamento. Eles são ausência de mérito. Eu não mereço o que eu vivo, mas eu me posicionei para viver. Essa é a jornada da fé. Esse é o equilíbrio da graça. Essa graça que a gente ouve a respeito de um Deus fazendo tudo. Irmão, tudo que Deus fez na perspectiva da graça está ligado à salvação. O que Ele fez só Ele poderia fazer. Essa graça salvífica, Ele se entregou, Ele cumpriu, está consumado, nada mais precisa ser feito. Então, em relação à salvação, já está completo, mas ainda assim eu preciso crer pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Eu preciso crer e não duvidar, eu preciso confessá-lo. E aqueles que o confessarem diante dos homens, Ele também os confessará diante de Deus. E a partir do momento que eu sou salvo, o que eu faço, André? Agora você vai viver milagres, porque deve ser muito triste você morrer e ser alguém que foi salvo em Jesus, mas por 30 anos não foi canal para salvar ninguém, não foi toque de Deus para ninguém, não foi boca de Deus para ninguém. Irmão, quando você é salvo, você se torna parte do corpo de Cristo, e esse corpo, ele não está parado ou omisso, ele não está adormecido. O corpo de Cristo está fazendo milagres ao redor da terra todos os dias. Então, se você quiser fazer parte disso, você vai ser a mão de Deus, a boca de Deus, a voz de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Deus escolheu a loucura da pregação como instrumento de salvação. Deus escolheu homens comuns para fazerem parte do seu reino. Deus escolheu improváveis para governar em tempos de caos. Como isso acontece? Através da fé. Galeria dos Heróis da Fé. E eu estou finalizando. Hebreus 11, 29 diz: pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, eles morreram afogados. Pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes.